Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Semana da Física, mais uma palestra da nossa Semana da Física. Hoje nós estamos aqui com o professor Lucas Lacerda, que ele vai falar para a gente aqui a respeito dos impactos do PIBID e do Residência Pedagógica em sua vida pessoal e profissional, né? Pessoal, o Lucas, ele é professor de física e preceptor do Residência Pedagógica. Ele é graduado em física aqui pela PUC Minas, né? Foi nosso aluno e ele possui especialização em docência no ensino superior e atualmente também é estudante de pedagogia. Então, Lucas, agradecemos aí a sua disponibilidade, a sua presença aqui conosco. Seja muito bem-vindo e fique à vontade aí para começar a sua apresentação, tá bom? Então, desejo a todos vocês aí uma ótima palestra e vamos aguardar para deixar as perguntas mais para o final, tá joia? Para não ter uma descontinuidade, tá bom? Então, tudo de bom aí. Obrigado, Bruno. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Vou compartilhar a minha tela aqui. Eu fiz uma breve apresentação aqui do PowerPoint, né? Acho que deve estar aparecendo para vocês aí, acredito eu. Sim, tá tudo certinho, Lucas. Sim, então vamos lá, né, gente? Fui chamado aí para falar um pouco dos impactos do PIBID, do Residência Pedagógica, aí na minha vida pessoal e profissional. Fiquei muito feliz pelo convite, já também de antemão agradeço o pessoal aí do Departamento Físico, Bruno, a Joyce, a Kelly, né? E aí o Bruno já falou para vocês aí, né? Eu coloquei um quem sou eu aí, né? Coloquei um resumo geral aí. Lucas Lacerda, tenho 25 anos, trabalho como professor de física há 5 anos, né? Em sala de aula lecionando como professor mesmo, mas se eu for contar o meu tempo de PIBID, eu trabalho aí já há 8 anos com educação e ensino, né? Eu entrei muito novo na faculdade, eu tinha 17 anos, então entrei bem novo mesmo, e assim que eu entrei na faculdade, eu já entrei no PIBID, né? Vou falar um pouquinho desse período meu do PIBID aí na PUC Minas. Né? E o resumo acadêmico, o Bruno já falou com vocês aí, graduado em Física, tenho uma especialização em docência no ensino superior, e atualmente estou no segundo período do curso de Pedagogia pela UFMG. Né? E aí, para começar a minha fala, eu acho bastante a gente trazer conceitos aqui, né, e aí falar um pouco do que é o PIBID, o que é o Residência Pedagógica, né, a gente tem bastante pessoas aqui na live de hoje, e aí eu acho bacana trazer esses conceitos, né? E aí o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que é o PIBID, né, e o Residência Pedagógica, então, eles são programas promovidos pelo governo federal e desenvolvidos pela CAPES. Então, basicamente, o que esses programas fazem? Eles olham para esse estudante de licenciatura, que está lá na universidade, ele vai retirar esse estudante de licenciatura de dentro da universidade e vai colocar esse estudante dentro de uma escola de educação básica. Né? E por que ele faz esse movimento? Né? Esse movimento é feito para que esse estudante que está estudando toda a teoria, tanto do conteúdo quanto de práticas pedagógicas, né, aquela teoria que é vista na universidade, para que esse aluno pegue essa teoria e coloque ela em prática, né? Ou seja, ele vai passar a observar, refletir, intervir no ambiente escolar e no ambiente de sala de aula, né? E isso vai proporcionar uma melhor formação docente, então, do estudante, porque além daquela questão teórica vista na universidade, o estudante já está ali na prática desenvolvendo aquele conteúdo teórico e tendo ali um professor supervisor, um professor preceptor, mediando essa intervenção, essa observação e essa reflexão dos espaços escolares e do espaço de sala de aula. Né? E aí são 2 programas, né, em que eles têm esse objetivo geral, né, e aí eles vão ter aí algumas diferenças, e eu coloquei as principais diferenças daqui. Né? O PIBID é um programa que foi criado em 2007, né? Então ele é um programa mais antigo, né, um programa bem consolidado aí. E o Residência Pedagógica já é um programa mais novo, foi criado em 2018. Apesar do Residência Pedagógica já tá, né, ele já tem aí mais de uma década que vem sendo conversado, vem sendo discutido no âmbito político, ele, enquanto programa nacional, foi efetivado mesmo a partir de 2018. Né? Então, até 2019, até 2017, nós tínhamos apenas o PIBID, e aí, a partir de 2018, a gente teve o PIBID e o Residência Pedagógica. E aí, antes da criação do Residência Pedagógica, o PIBID englobava todos os períodos do curso de licenciatura.
Então, um aluno, desde o primeiro período até o último período do curso de licenciatura, ele podia pleitear uma vaga do PIBID, né? E aí, depois que se cria o residência pedagógica, a gente tem 2 enfoques, né? E aí o PIBID agora passa a ser focado nos períodos iniciais, né? Na primeira metade do curso de licenciatura, e o residência pedagógica agora foca nos anos finais do curso de licenciatura, né? Na segunda metade aí do curso de licenciatura. E aí eles têm um objetivo geral em comum, mas aí eles vão ter o seu enfoque, os seus objetivos específicos, né? E aí o que vai diferenciar de um programa para o outro? O PIBID, então, vai visar a observação e reflexão da prática docente, né? Então, se a gente pensar num aluno que está na primeira metade do curso, esse aluno acabou de entrar na graduação, ele está tendo agora as primeiras matérias de práticas pedagógicas, né, de práticas de ensino, as primeiras matérias de conteúdo. Então, esse aluno está muito cru, né? Então, nesse primeiro momento, a gente coloca esse aluno para poder observar o espaço escolar, observar o espaço de sala de aula e refletir sobre esses espaços, né? Enquanto ele está nessa formação inicial da universidade. Depois vem o programa Residência Pedagógica para os anos finais. E aí, nesse momento, vai vir agora uma regência e uma intervenção em sala de aula, né? Então, esse aluno agora ele já tem uma carga de prática de ensino grande da universidade, já tem uma prática, já tem um conteúdo bem consolidado de física, né? No caso aqui eu estou falando de física, mas pode ser qualquer conteúdo, né? E aí, esse aluno agora ele está mais preparado para conseguir intervir em sala de aula, né? Então, ele vai propor uma intervenção em sala de aula, vai propor uma regência em sala de aula. Então, a gente tem esses 2 enfoques aí para cada um dos programas. E eu coloquei uma certa observação aqui, né, que antes da criação do residência pedagógica, o PIBID ele vigorava por 24 meses a bolsa do PIBID, né? E ele podia ser prorrogado por mais 24 meses de forma automática, né? E aí depois que criou a residência pedagógica, teve essa alteração aí, que agora é só 18 meses por edital, né? É só uma informaçãozinha que eu coloquei aí. Então essas são as 2 diferenças, né, do PIBID e do residência pedagógica atualmente. E aí eu vou falar um pouquinho aí da minha vivência do PIBID, né? Eu entrei na universidade em fevereiro de 2014, e aí já tinha um edital aberto, né? E aí eu nem sabia que esse edital estava aberto. Eu tive a oportunidade de saber que esse edital estava aberto por causa de um veterano que estava fazendo o último período, algumas matérias do último período dele, no primeiro período do curso de física. E aí ele falou: Lucas, faça a inscrição. E aí eu falei assim: não, mas eu vou fazer a inscrição, eu não sei o que é. Ele falou: faça, oferece uma bolsa, vai lá e faz. Então, a princípio, eu fiz a inscrição e entrei para o PIBID visando a bolsa. Eu ainda não sabia o que era o PIBID, o que o PIBID representava em termos de formação docente, né? E aí, esse edital de fevereiro de 2014, ele previa 30 bolsas para o curso de licenciatura, né, em física. O processo de admissão era 2 etapas. Então, a primeira etapa a gente fez uma redação, e depois que a gente fazia essa redação, a gente participava de uma entrevista coletiva com os coordenadores de área, né? E as escolas que eram participantes na época eram essas 4 aí: a Escola Estadual Bernardo Monteiro, a qual eu estou alocado atualmente no Residência Pedagógica; a Escola Ordem e Progresso, que funcionava com PIBID tanto de manhã quanto à noite; a Escola Francisco Brant e a Henrique Diniz, né? Só que essas escolas tiveram diversas mudanças ao longo desses 4 anos, de 2014 até 2017, né? Teve escola que saiu, teve escola que entrou, né? Com relação aos bolsistas de física também, muitos bolsistas saíram porque formaram, ou até mesmo porque saíram do curso, outros bolsistas foram entrando. Então foi uma dinâmica bem fluida. Eu acho que eu fui um dos poucos que vigorou aí durante todos os 4 anos de PIBID aí, e foi na mesma escola, que foi na Escola Bernardo Monteiro, né? E aí esse PIBID, ele era dividido em 2 partes, né? A gente tinha o nosso projeto diário, né, que eram projetos que o PIBIDiano fazia algumas propostas, os professores supervisores desenvolviam propostas, os coordenadores de área davam propostas, e em um consenso a gente chegava no que a gente ia desenvolver para o conteúdo de física em cada uma das escolas, para poder atender essas demandas da escola, né, com cada uma das suas especificidades e tudo mais. Na época, os coordenadores, quando eu entrei, era o Fernando Vercais e o Ellerson, né? E depois mudou, veio o Bruno, veio a Kelly, mas para o final, aí, lá para o ano de 2017, né? E a gente também tinha os projetos de escola, que era um projeto interdisciplinar que devia ser desenvolvido aí pelas áreas existentes da escola. Então, na nossa escola Bernardo Monteiro, a gente tinha as áreas de letras, matemática e física, né? E aí, o projeto interdisciplinar deveria ser um projeto em que essas 3 áreas deveriam conversar entre si,
junto com a supervisão do coordenador da escola, né, que era o professor Hevero na época, e chegar no consenso de um projeto que seria desenvolvido aí. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses dois projetos que a gente desenvolvia no PIBID de Física ao longo do tempo, né? Então, o projeto de área da Escola Bernardo Monteiro, o meu professor supervisor era o professor Marco Antônio, né? Os meus 4 anos de PIBID, os meus 4 anos de universidade, foi sob supervisão do professor Marco Antônio na Escola Estadual Bernardo Monteiro. E aí, a proposta inicial e o foco nosso era o uso de experimentação para o ensino de física. Então, a gente tinha essa proposta muito forte, os fibidianos gostaram da proposta, a gente abraçou a proposta, e a gente tinha isso muito bem fundamentado, né? E o professor Marco Antônio, ele tinha isso também como proposta de ensino, e aí a gente abraçou isso e a gente tinha isso, desenvolvia muito isso na escola, né? E aí eu vou mostrar algumas fotos aqui de alguns projetos de experimentação. Então, esses projetos de experimentação poderiam ser tanto projetos criados por nós, né, igual a gente tinha alguns projetos que a gente criava, a gente também pegava experimentos de física da própria PUC, já pronto lá do Circo da Física, por exemplo, né, e levava para a escola para trabalhar com os meninos, né, então poderia ser um experimento em que os próprios meninos iam desenvolver e a gente ia ajudar nesse desenvolvimento da montagem do experimento. Então, a gente trabalhava o experimento nas suas diversas esferas. Eu coloquei essa pesquisa demográfica aqui, eu não lembro muito bem se foi um projeto específico da área de física, mas eu lembro que era um projeto que o Marco Antônio apresentou para a gente, era um projeto que a escola estava tentando fazer, era uma pesquisa que a escola estava tentando fazer, né? E eu lembro que a gente ajudou muito no desenvolvimento dessa pesquisa demográfica da escola, e ela foi muito importante para a gente na época aí, né, que a gente fez ela, porque a escola estava passando por diversos problemas e a gente queria conhecer esse público que estava chegando para a gente. Então foi feita uma pesquisa demográfica bem grande aí da escola, com muitas informações aí, a respeito desse público que chegava para a gente. Né? E, em terceiro lugar, demais projetos de intervenção pedagógica, que o professor Marco Antônio era um professor muito aberto, era um professor que estava aberto a diversas propostas que a gente tinha. Então, a gente ter uma proposta, ele pedia para a gente escrever, formar o plano de aula, enviar para ele, ele lia essas propostas e falava se era viável, se não era, né? Então, era um professor muito aberto a isso, né? Projetos de intervenção, demais projetos assim, eu poderia citar 2 aqui. A professora Kelly está aqui, não deixa eu mentir, nós tínhamos uma aluna que fazia polidense, né? E aí ela levou uma haste, né? Eu acho que é a haste que o pessoal usa para poder fazer a dança no polidense, e aí ela foi explicar a física envolvida ali no polidense, né? Ou seja, um outro projeto de intervenção pedagógica que foge da experimentação, mas que é muito bacana para desenvolver em sala de aula, né? Eu também, teve uma vez que eu desenvolvi um quiz com os alunos, então o professor Marco Antônio sempre estava aberto a esses projetos de intervenção diversos aí. E aí aqui eu coloquei algumas fotos de experimentos que eu acho bacana relembrar aí, né? Aqui a gente tem a lata mágica, na verdade a gente usou esse pote de plástico aí do Todd, né? Então dentro desse pote aí tem um elásticozinho e tem um parafuso dentro. Então quando a gente joga essa lata, ela vai se movimentar, e em determinado momento ela vai parar e depois ela retorna, né? Porque ela acumulou energia potencial elástica aí. E então dá para trabalhar diversos conceitos aí de energia com esse experimento, né? Outro experimento, né? Tem até uma fotinha minha que foi pego desavisado aí, né? Na hora que eu estava explicando, foi transferência de energia, né? E aí pegamos aí algumas coisas que tinha no laboratório de física da escola, outras, essa primeira foto aqui foi eu que fiz, né? Então eu peguei 2 latinhas aí, uma pintei de branco, a outra pintei de preto, coloquei essa lâmpada aqui, e aí no início da aula a gente encheu isso aqui de água, colocamos 2 termômetros aqui, e ligamos isso aqui na tomada, e no final da aula a gente foi ver a diferença de temperatura, e aí eu pude introduzir alguns conceitos de transferência de energia aí por radiação. Né? Usamos colheres de materiais diferentes para poder falar sobre transferência de energia por contato, né, por condução. Então, um outro projeto de experimentação que eu fiz aí. Outro também que eu elaborei foi o robô de seringa, né? Então, eu desenvolvi esse experimento aqui. O professor Marco Antônio, ele sempre comprava para a gente, sempre que a gente precisava e que ele podia, ele comprava os materiais. Então, também desenvolvi esse robô de seringa para trabalhar alguns conceitos de hidrostática com os meninos, né? O relógio de sol, esse aqui foi um aluno, o Ricardo, que formou há bem mais tempo, né? Ele estava finalizando o curso, mas ele estava lá no PIBID, né? Foi o relógio de sol, né? Que é que ele desenvolveu com os alunos aí, né? Que é
Um aparelhozinho que você consegue medir aí as horas através da sombra feita na haste que é colocada ali, né? Então, assim, circuito elétrico, né? É um circuito, esse circuito aqui, praticamente tudo o professor Marco Antônio comprou para a gente, né? É um circuito que veio do CRV, que é uma plataforma virtual, que é o Centro de Referência Virtual do Professor. O Marco Antônio mostrou para a gente esse centro de referência virtual, que tinha diversos experimentos. Também apresentou para a gente o Física Mais que Divertida, né? Aquele livrinho que tem diversos experimentos. Então, a gente usava muito esses recursos para desenvolver essas experimentações e ia desenvolvendo esse circuito aí e colocávamos os alunos para poder eles montarem um circuito série, eles montarem um circuito paralelo, né? E a gente, para os alunos botarem a mão na massa mesmo e saber se esses alunos estão desenvolvendo mesmo o conteúdo aí. Então, esse projeto de experimentação realmente era muito forte na minha época de PIBID, foi muito eficaz, né? Vamos dizer assim. A pesquisa demográfica, eu coloquei uma parte da tabela aqui, né? A tabela não está aqui toda completa, ela tem mais uma parte aqui, mas uma coisa que eu lembro muito, que é muito vivo na minha mente, que a gente conseguiu ser em que bairro você mora, né? A gente conseguiu compreender que a nossa escola atendia alunos de 32 bairros diferentes, então a gente tinha um público muito plural, muito diverso na nossa escola, né? E isso são informações importantes, né, que influenciam diretamente na prática docente, na prática da sala de aula, né, no ato de lecionar ali. E aí, trouxe um exemplo também de projeto interdisciplinar que a gente fez, né, que é o projeto Minha Escola Sou Eu, cantando e bordando com o Bernardo Monteiro. Né? Então, a gente desenvolveu um projeto, juntamente com os professores da escola, né, em que a gente fez oficina para os alunos, né? E eu coloquei aí 6 das oficinas que tiveram, né? Então a gente criou essas oficinas e o próprio aluno ele se inscrevia para essas oficinas, né? Ele fazia essa inscrição para a oficina que ele queria e teve um dia que todas as oficinas ocorreram no mesmo momento e aí cada aluno foi aí para a oficina que escolheu. Eu tinha ficado com a oficina de dança na época, né? E a gente consegue ver alguns resquícios desse projeto, né? Esses grafites mesmo, eles perduram algum deles até hoje, lá no Bernardo Monteiro, algumas pinturas também, ainda tem lá assim, no Bernardo Monteiro, que foram desse projeto que a gente desenvolveu aí na escola, esse projeto interdisciplinar, né? Só que aí eu trouxe a pergunta, né? E quais impactos, né, que esses projetos geram no estudante de licenciatura, né? Então, quais impactos esses projetos eles geraram na minha vida pessoal, geraram na minha vida profissional e de forma generalizada agora, né, quais impactos esses projetos geram no estudante de licenciatura, né? E aí, eu elenquei aqui 4 pontos que eu acho importante, né, da gente falar aí com relação ao desenvolvimento do PIBID e do Residência Pedagógica. E quando eu falo do PIBID aqui, é porque na minha época só tinha o PIBID, né? E o PIBID ele já compreendia tanto a abordagem de observação e reflexão, que é o foco do PIBID atual, quanto a parte de intervenção pedagógica, né, que é o que a gente tem do Residência Pedagógica. Então, quais os impactos do atual PIBID, quais os atuais impactos do Residência Pedagógica isso pode gerar no estudante de licenciatura? E aí o primeiro deles é o desenvolvimento intra e interpessoal. Né? Por que desenvolvimento intra e interpessoal? Né? Eu me deparei com algumas pessoas, por exemplo, que olharam para aquilo ao entrar no PIBID, ao começar a desenvolver as práticas pedagógicas, ao começar a conhecer aquele espaço, eles tiveram um desenvolvimento intrapessoal, começaram a ter um conhecimento de si próprio e começaram a entender que eles não estavam num espaço ao qual eles queriam estar. E isso acontece muito na universidade, né? A gente entra num curso que a gente acha que vai gostar, que a gente acha que faz parte daquele universo, e ao ter contato com aquilo ali, a gente percebe que não é exatamente aquilo que a gente quer e a gente acaba tendo mudanças, a gente troca de curso e tudo. Então, a gente tem o PIBID ele traz essa oportunidade de você já ter o desenvolvimento ali na prática, e você já começa a entender o que é essa formação docente, o que é essa profissão professor, né? E aí você começa a entender aí o que isso influencia para você de forma particular no seu desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. E o desenvolvimento interpessoal, né? A gente se depara, né? E aí eu lembro de muitos colegas que são muito tímidos. Eu falo por mim próprio, eu tinha uma certa timidez
no início da minha graduação, eu tinha dificuldade de talvez entrar em sala de aula, estar ali com aquele monte de gente. Eu ficava nervoso, eu ficava preocupado, eu ficava ansioso, né? E o PIBID, ele promove esse desenvolvimento interpessoal, porque você coloca esse estudante desde o início para poder se relacionar com essas pessoas, com esses alunos, com os professores da escola e com os diversos espaços da escola. Então, quando esse estudante de licenciatura, ele forma o curso, ele já tem muito desenvolvido nisso, né? Então, esses alunos do curso de licenciatura que participam do PIBID, ele consegue desenvolver melhor essas relações interpessoais, que são extremamente importantes para a prática docente, né? Nessa profissão de professor. Nós trabalhamos com pessoas o tempo inteiro, né? Dentro de sala de aula e fora de sala de aula. É sempre relação aluno-professor, professor-aluno, é relação professor e professor numa sala de professores, num conselho de classe, etc. É relação professor, gestão escolar e professor. Então, é sempre, a gente, nessa profissão, a gente trabalha com pessoas o tempo inteiro, e esse desenvolvimento interpessoal, ele é muito importante, e o PIBID, ele ajuda muito nesse desenvolvimento, porque à medida que você vai estudando a graduação e você vai tendo essa inserção na escola, você começa a desenvolver essas aptidões interpessoais. Né? Então, eu acho que isso é um primeiro movimento, um primeiro ponto importante que o PIBID traz para um estudante de licenciatura. O segundo ponto é o entendimento da dinâmica envolvida na profissão dentro e fora de sala de aula. Porque, às vezes, a gente chega muito com aquela visão, com um pensamento, né, que a prática docente, que essa profissão professor, está muito ali dentro daquele ambiente de sala de aula. Eu vou entrar em sala de aula, vou preparar o conteúdo, vou entrar em sala de aula, vou lecionar e vou sair da sala de aula, né? Vou aplicar prova, vou aplicar atividade, né? Vou fazer uma aula expositiva, vou fazer um experimento, e não, né? A profissão professor, ela não se resume a este ambiente de sala de aula, né? Nós temos, por exemplo, o conselho de classe, que, quando bem estruturado e bem feito, se constitui como um importante espaço de relacionamento dos professores e de tomada de decisões dentro da escola, né? E que é um outro espaço que está fora da sala de aula, né? Nós temos a questão da sala dos professores, né? Que os alunos costumam falar, né? Os professores no intervalo vão fofocar dos alunos, né? Esse abre aspas fofoca, fecha aspas, né? Na verdade, a gente conversa muito ali na sala dos professores, né? E eu lembro que eu até nos primeiros momentos, assim, quando eu comecei no PIBID, que a gente entrava para a sala dos professores na hora do intervalo, né? E aí, algumas vezes eu assustava com algumas coisas, porque às vezes, né, chegava a supervisora, gente, vamos fazer uma reunião rápida aqui, está acontecendo isso, isso e isso, estamos com problema de briga, estamos com problema de droga, estamos com problema tal, temos que resolver X, temos que resolver Y, né? Então, a sala dos professores também é um outro espaço em que a profissão docente acontece, né? Então, a gente não pode, o PIBID, ali no PIBID, eu comecei a compreender que eu não tenho que pensar apenas no espaço de sala de aula, né? Eu tenho que pensar nos outros espaços da escola que estão diretamente ou indiretamente ligados à minha profissão. E um dos pontos mais importantes que os residentes e os pibidianos têm contato é com relação a levar o serviço para casa, né? Porque a gente não sai da escola e pode esquecer da profissão e eu só vou lembrar disso de novo depois, né? Acho que a profissão do professor é uma das que a maior parte é feita em casa, né? É você preparar a atividade, é você preparar a prova, é você preparar a aula, é você corrigir a atividade, é você corrigir prova, é você lançar nota em diário, né? Então, o seu espaço pessoal dentro da sua casa, parte dele você precisa separar para a profissão docente. E os pibidianos, a gente, né, os pibidianos e os residentes, eles vivem muito isso. Olha, eu preciso que você faça o plano de aula, você precisa preparar um slide, você precisa preparar a aula. E sempre que você vai preparar a aula, isso demanda tempo, né? Isso demanda um tempo que você usa na sua casa, né? Então, é uma coisa que a gente começa a perceber enquanto pibidiano também, que essa dinâmica da profissão, ela acontece não só dentro da sala de aula, mas também acontece fora da sala de aula, né? Não tem essa questão apenas da sala de aula, né? Tem toda essa questão envolvida, né?
Então, é um outro ponto que eu acho que o PIBID traz assim, para os estudantes de licenciatura, é entender que essa dinâmica não funciona apenas dentro de sala de aula, mas também fora de sala de aula. Outro ponto que eu coloquei aqui, que eu acho muito importante, é a compreensão que a formação docente vai além de ensinar o conteúdo, né? A gente tem que entender que o conteúdo ele é importante, né? Ele é importante porque se não fosse, a gente não estaria aprendendo ele para poder passar isso para os nossos alunos. Ele é importante. Mas que as inteligências são múltiplas e que cada aluno é único, né? A gente precisa compreender isso. Né? Então, quando a gente está ali no espaço escolar, cada aluno ali é único, e a gente precisa entender o quê? João Valdir, que é um pesquisador na área de educação e professor da UFMG, ele publicou um livro chamado Sociologia da Educação, em que ele traz uma temática em que ele vai diferenciar a questão de escolarização e a questão de educação. Porque quando a gente vê a fala dos políticos, né, vou melhorar a educação, vou fazer isso pela educação, vou fazer isso pela educação, na verdade, é uma fala um tanto quanto equivocada, né? Porque o que ele está falando ali não é de educação, ele está falando ali do processo de escolarização, né? Então, qual que é a diferença de escolarização para educação? Então, o processo de escolarização é aquilo que acontece dentro da escola. Então, hoje, se você quer ter um desenvolvimento acadêmico, se você quer ter um desenvolvimento profissional, você precisa obrigatoriamente passar pelo ambiente escolar, ser escolarizado e receber um diploma de ensino médio. Né? E a partir daí você consegue continuar os seus estudos de forma acadêmica e conseguir aí também se desenvolver de forma profissional. Então, isso é escolarização. Então, o que acontece ali dentro da escola é escolarização. E educação acontece dentro do espaço escolar? Acontece. O processo educativo acontece dentro do ambiente escolar. Mas o processo educativo também acontece fora do ambiente escolar. Então, eu tenho educação no meu grupo familiar, eu tenho processo educativo no meu grupo religioso, eu tenho processo educativo no meu grupo social. Então, o processo educativo ele pode acontecer em qualquer espaço, em qualquer ambiente. Né? Então, a gente vê muito isso na roça, né? Em que o pai passa para o filho como preparar a terra, como adubar a terra para poder fazer o plantio e tudo. Existe um processo de aprendizagem acontecendo ali, né? Existe um processo educativo acontecendo ali. E ali não é um ambiente escolar, né? Então a gente precisa entender que quando esse aluno chega para a gente dentro da sala de aula para ser escolarizado, ele já passou por diversos processos educativos na sua vida. Né? Então ele não chega cru dentro de sala de aula. Né? E aí o professor precisa entender isso, e isso influencia demais na dinâmica da nossa profissão. Né? Então não é simplesmente eu chegar em sala de aula e passar o conteúdo no quadro. Eu preciso entender quem é que está chegando para mim ali naquela sala de aula e como que isso, e o que isso representa para mim poder fazer um plano de aula. Então a gente, e aí enquanto pibidianos, a gente tem muito contato, né? Eu acho que às vezes o pibidiano às vezes tem até um pouco mais de contato do que o professor, isso pelo menos lá no presencial, né? Porque nessa conjuntura do pandêmico mudou um pouco, mas eu tinha muito contato com os alunos e os alunos trazem demandas assim, né? Pessoais, de vivências que eles viveram em diferentes espaços, né? Que você vai percebendo o porquê que às vezes algum tem mais dificuldade do que outro, por que um aprendeu com 10 minutos, o outro aprendeu com 30 minutos. Por quê? Porque eles trazem contextos diferentes da vida dele, né? E o professor ali, né? E aí Valon, que é um filósofo psicológico, psicólogo, né? Ele propõe uma teoria de desenvolvimento e ele vai falar qual que é o papel da escola e qual que é o papel da sala de aula, né, da escola como um todo, no desenvolvimento de um indivíduo e do meu aluno, né, no desenvolvimento do meu aluno. E aí Valon vai falar que a escola precisa se constituir como um outro contexto de desenvolvimento e de interação, né? Ele, por mais que você não possa ignorar todas as vivências e os outros contextos que os alunos vivem, né, e trazem isso consigo, você precisa tornar o ambiente da escola um ambiente com um novo contexto de desenvolvimento e interação. Ou seja, eu recebo aquele aluno ali em sala de aula, e aí, com relação a tudo que ele vai trazer, eu vou transformar esse ambiente de sala de aula num ambiente de aprendizagem, onde eu vou ressignificar muita coisa que o meu aluno traz para mim. Né? Então, se o aluno chega, né, eu vou falar, vocês sabem o que é peso? E aí o aluno vai e fala, é o que eu vou medir lá na balança, né? Então eu tenho um peso de 70 quilogramas. Eu não vou apontar o dedo para esse aluno e falar que você está totalmente errado, né?
Não, eu preciso entender que este aluno veio de contextos que apresentou dentro do senso comum este conceito para ele. Eu vou fazer o quê? Eu vou ressignificar esse conceito. Olha, isso aí que você tem consigo, esse conceito que você tem consigo não é de peso, é de massa. E aí eu ressignifico esse conceito que o aluno já trouxe de suas vivências externas. E aí, enquanto aluno do PIBID, a gente fica muito como observador, né? A gente entra para a sala de aula e observa muito a atuação do professor com os alunos. E aí a gente começa a perceber, ao pular de sala em sala, por exemplo, que as coisas vão mudando, né? Então, a gente começa a perceber que a formação docente ela vai além de simplesmente explicar o conteúdo, porque se fosse meramente explicar conteúdo, eu faria tudo igual de uma sala para outra, exatamente igual. E geralmente não é assim. A gente precisa, às vezes, de uma sala para outra, mudar a forma que eu vou tratar o mesmo conteúdo, mas mudar a dinâmica de sala de aula, porque os alunos, às vezes, estão de contextos diferentes, trazem vivências diferentes. E isso é muito importante, entender que esses alunos trazem diversas demandas externas que influenciam diretamente na sala de aula. E aí, às vezes, aqueles 50 minutos que você acha que vai ter de aula, você tem 30 apenas de aula, né? Porque aquele restante foi todo por causa de demandas que os alunos trouxeram de forma externa. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. O PIBID, ele proporciona isso para o estudante de licenciatura, fazer essa observação e essa reflexão e entender esse espaço de sala de aula e como que esse espaço de sala de aula é muito complexo. Né? Esse espaço de sala de aula ele não é um espaço fácil de ser lidado, ele é um espaço complexo e que a gente vai lidando e transformando esse espaço ao longo do tempo. Né? E o quarto fator importante, né, que eu coloquei aqui, que eu acho sim importante, é a bolsa enquanto mantenedora do estudante na universidade. Né? O estudante, né, ao receber essa bolsa, muitos, principalmente na PUC, né, na minha época, por exemplo, a maior parte dos estudantes de física eram bolsistas do ProUni. Né? Eu, por exemplo, precisava desta bolsa para me manter no curso de licenciatura. Eu precisei dessa bolsa para conseguir formar o curso de licenciatura. Então, a bolsa ela é muito importante. Esse dinheiro trago pelo PIBID, né, essa bolsa, ela é muito importante para manter esse estudante. Né? Então, ela é importante na formação docente nesse sentido. A bolsa mantém esse aluno na universidade para que ele consiga formar o curso de licenciatura e consiga se tornar um profissional professor. Então, a bolsa é muito importante. Né? Eu coloquei essa fotinha aí da hashtag FicaPIBID, né? Porque o Bruno e a Kelly vai lembrar que esse problema que nós estamos passando atualmente no atraso do pagamento da bolsa do residência pedagógica do PIBID não é algo novo. Né? Na minha época de PIBID lá, nós passamos por diversos problemas. Né? A gente teve a época de, entre aspas, vacas gordas, né, lá no PIBID, que lá no início do PIBID a gente tinha uma salinha, eu não sei se existe essa salinha mais, ficava ali de frente, quase de frente para o complexo esportivo, e a gente podia ir lá pegar canetão, pegar folha, pegar lápis, pegar borracha, pegar materiais para que a gente necessitava para desenvolver aquilo que a gente precisava desenvolver com os alunos nas escolas. Né? Então a gente tinha verba, além das bolsas que eram pagas, o PIBID recebia verbas para custear as demandas dos pibidianos que tinham nas escolas. Né? E aí essas verbas começaram a ser cortadas. As bolsas que a gente tinha, né? Chegou um determinado momento, uma época, em que o sistema, à medida que um bolsista saía, o sistema não permitia a inclusão de um novo bolsista, então a gente começou a ter redução de bolsas, né? Então, assim, a gente já passou por um momento muito delicado no PIBID, aí teve a criação desse hashtag FICPIBID, nós fizemos abaixo-assinado, teve protesto, o pessoal do ICH mesmo, eles fizeram um movimento muito bacana, o pessoal da geografia, história, o pessoal da filosofia, eu lembro que a gente foi com cartaz, faixa ali para a Praça do Corel, depois andamos até lá na Amazonas, fizemos protesto lá na Amazonas, teve caravanas para Brasília para poder fazer protesto com a hashtag FICPIBID, porque a gente chegou num patamar em que se falava até de encerrar o programa, né? Então, a gente já passou por momentos muito delicados do PIBID, e a gente já está passando, aí já começando a passar por um outro momento delicado. Então, a bolsa, ela é, sim, um importante ponto, né, a ser levantado aqui, porque ela mantém esse aluno, esse estudante de licenciatura na universidade, fazendo com que ele consiga formar aí o seu curso. E aí aqui eu viro a moeda, né? Então, eu tive a primeira visão
enquanto PIBidiano, enquanto bolsista, sendo supervisionado por um professor supervisor, né, sendo supervisionado pelo professor Marco Antônio na Escola Bernardo Monteiro, e agora, né, o professor Marco Antônio, ele era professor preceptor do Residência Pedagógica no Bernardo Monteiro, ele precisou tirar licença para poder assumir um outro cargo em outro lugar, e aí a vaga de física apareceu na escola, e aí eu pleiteei a vaga e peguei, e fui substituir o professor Marco Antônio, fui substituir as turmas do professor Marco Antônio na escola. E aí a Kelly veio, apresentou a demanda do Residência Pedagógica, me chamou para assumir e substituir o professor Marco Antônio também como preceptor do Residência Pedagógica. Né? Então eu tive essa mudança de cenário, eu participei tanto tempo como bolsista, né? E agora eu participaria como responsável pelos bolsistas, né? E aí veio a preocupação, né? Por quê? Porque era uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade dupla. Por que uma responsabilidade dupla? Porque primeiro eu estava substituindo o professor Marco Antônio, que é uma pessoa que eu tenho como referência profissional, porque ele tem uma carga profissional assim, sabe? É uma pessoa que eu tenho muita referência profissional mesmo, então é uma pessoa muito bacana, é um profissional muito competente. Então, assim, era de uma responsabilidade muito grande substituir ele no comando das suas turmas na escola e como professor preceptor do Residência Pedagógica. E a segunda responsabilidade é estar no comando com 10 residentes. Né? Então, assim, veio essa primeira preocupação e eu fiquei pensando, né? Nossa, né? Que eu vou fazer? Né? Veio a pergunta, o que fazer? Né? E a primeira coisa, então, eu precisava entender o que era o Residência Pedagógica e qual era a sua diferença do PIBID, porque a maior referência que eu tinha era do PIBID. Né? E por mais que eu já conhecia o Residência Pedagógica, eu já sabia que esse programa tinha sido implementado e estava sendo desenvolvido, eu não tinha esse programa de forma completa, né? Assim, tudo o que esse programa demandava. Então eu fui ler, fui conhecer mais o programa e conversei bastante com a Kelly também, quando ela me chamou, né? Ela mandou alguns áudios me explicando, né, o que era o papel do professor preceptor e tudo, né? Se tinha muita diferença, eu fui ver se tinha muita diferença do que o Marco Antônio fazia e tudo. E aí eu fiquei nessa questão de entender realmente o que era esse programa Residência Pedagógica. E aí eu compreendi que eu faria o quê? Eu deveria fazer pelos residentes que eu estava agora sob responsabilidade aquilo que o professor Marco Antônio fez por mim na época do PIBID. Né? Então, lá na época do PIBID, o Marco Antônio, ele era uma pessoa que orientava e tentava ajudar ao máximo a gente, né? Mostrar para a gente aquilo que era viável, aquilo que não era viável. Então, se a gente apresentava um plano de aula, ele falava, olha, isso aqui não dá para fazer por causa disso, disso, disso. Ah, isso aqui é muito bacana, vamos desenvolver sim. Então, foi um processo de construção com o Marco Antônio, e aí eu percebi que eu deveria fazer isso com o pessoal, com os meus residentes agora. Né? E aí, a primeiro momento, eu lembrei das práticas experimentais, né? Falei assim, nossa, era um projeto muito bacana, mas, todavia, entretanto, eu precisei analisar e entender os impactos do atual cenário pandêmico na formação docente oferecida pelo Residência Pedagógica, né? Que é o que eu estava conversando com o Bruno e com a Joyce aí no início. Né? Esse cenário pandêmico trouxe uma realidade totalmente. A gente teve que mudar tudo que a gente pensava de educação, a gente teve que repensar. Né? Porque tudo que a gente pensava de educação, a gente estava acostumado com presencial, eram as aulas presenciais, tudo presencial, era isso que a gente tinha. Então, todos os professores da educação básica e todos os professores da educação superior precisaram repensar tudo aquilo que tinha de educação, né, de sala de aula, e adaptar isso para o online, porque agora era 100% online. Né? E no caso da educação básica, né, essa introdução do Google Meet, né, essa aula virtual, ela começou efetivamente esse ano. Né? Então, assim, eu ainda estava, quando eu entrei no Residência Pedagógica, que foi em abril deste ano, né, como professor preceptor, foi o mesmo mês que eu entrei na escola como professor da escola, eu estava naquele processo inicial de ver como que isto ia funcionar. Né? Então, como que essas aulas online vão funcionar? Eu estava no processo de conhecer a escola, né? Porque fazia muito tempo que eu tinha saído da escola, a última vez que eu estive na escola foi em 2017, quando eu era PIBidiano ainda, né? Então eu precisava entender esse espaço que eu estava inserido, muita coisa tinha mudado, né? Eu precisava conhecer o grupo de professores, ver como é que estava funcionando a dinâmica pedagógica da escola, precisava conhecer o meu aluno, o meu estudante, né? Saber, ele vai aparecer na aula online, ele não vai aparecer na aula online, e aí tudo isso são dinâmicas que impactam diretamente
na formação docente oferecida pela residência pedagógica, porque os residentes também tiveram que ressignificar tudo aquilo que eles tinham de aula presencial. Né? E eles precisaram adaptar tudo aquilo que eles viam no teórico lá, né, para o online. Então, agora a gente está no online, a gente precisa pensar tudo novamente. E aí eu percebi que ali eu teria uma troca de experiência com os meus residentes. Né? Então, não seria uma coisa eu passando para eles, eu ensinando, essas coisas. Passou-se mesmo por uma troca de experiência. Então, eu estava aprendendo a lidar com este online, os residentes também estavam aprendendo a lidar com esse online, então fomos aprender a lidar com esse online juntos. Então, a gente fez diversas propostas e fomos testando. Foi uma testagem mesmo, passamos semana a semana testando, e aí vieram as dinâmicas de sala de aula, né? Olha, gente, essa semana não vai poder, porque está acontecendo semana de prova. Olha, essa semana não pode, que é semana de recuperação. Gente, essa semana vai acontecer tal coisa, não vai poder ter intervenção. Então, a gente teve que lidar não só com esse repensar a sala de aula, né? Então, sair do presencial e pensar nessa aula online, mas também estar atento com as demandas que aparecem da escola, que mesmo aquelas demandas lá do presencial, elas continuam, essas demandas fora de sala de aula, né? Elas continuam aparecendo. Né? Então, a gente teve que pensar. E aí eu aprendi muito com os residentes, principalmente nesse ensino online, porque eles foram trazendo propostas, né? E aí trouxeram a ideia do Kahoot, Plickers. Esse aqui é um joguinho, né? Que eles, o pessoal dos residentes responsáveis pelo terceiro ano propuseram, né? Que é o uso de game, né? O uso de gamificação aí para o ensino de física. Então trouxeram esse joguinho aí para trabalhar com os meninos, né? E aí eu comecei a aprender muito com os residentes, né? E aí foi uma troca de experiência muito grande. E não só com esses recursos que eles trouxeram, né? Mas sim com as intervenções online que eles faziam. Então, às vezes, a gente estava ali no online, eles estavam dando aula, né? Eles estavam fazendo uma intervenção com os alunos, eu estava ali nos bastidores, vamos dizer assim, né? Visualizando a aula, estando ali para qualquer coisa que eles precisassem, e às vezes eles tratavam de algum conteúdo que eu olhava e falava assim, olha, essa forma que o residente tratou este conteúdo é muito mais fácil do que a forma que eu tenho tratado com os alunos ao longo dos últimos anos, né? Ou seja, eu aprendo muito com eles, né? Tem esse processo de aprendizagem, então eu passo para eles tudo que eu sei, né, até o momento, né, com essa pouca experiência, nesses 5 anos de experiência enquanto professor de física, né? Então o que eu posso, eu passo para eles, eu ajudo no que eu posso, mas também eu tenho aprendido muito com os residentes, com essas demandas que eles trazem para mim, né? Então, assim, o Residência Pedagógica, ele se tornou um programa de formação continuada para mim mesmo, né? E que eu acho muito importante, né? Uma coisa que a gente precisa compreender, que todo professor precisa estar passando por formações continuadas ao longo de sua atuação enquanto professor, né? Porque as coisas vão se atualizando, as coisas vão se modificando, o ensino vai mudando, a gente precisa estar sempre nessa atualização, o professor precisa sempre se atualizar, ou ele vai se tornar aquele professor obsoleto, aquele professor, né, que a gente olhava lá na sala de aula, que fazia aquelas coisas que a gente fala, não, por que esse professor não se atualiza? Né? E se atualizar é participar de formações continuadas mesmo, para o professor estar sempre conhecendo o que é educação, o que é a pedagogia em si, está trazendo de novas práticas educativas, né? Que tornam o ensino mais prazeroso, o ensino mais tranquilo, né, ou mais fácil, né? E aí o Residência Pedagógica tem se tornado isso para mim um programa de formação continuada, né? Então eu tenho aprendido muito aí com os residentes. E aí, por fim, para finalizar minha fala, para não estender demais, então a gente compreende que a importância do PIBID, do Residência Pedagógica, enquanto programas de formação docente que despertam tanto no bolsista quanto no professor preceptor diversas experiências as quais tornam o desenvolvimento pessoal e principalmente profissional muito mais rico. Né? Então eu acredito que ao bolsistas aí participar do programa do PIBID, do Residência Pedagógica, né, eles saem com uma carga prática muito bacana, né, que quando eles formarem, eles vão estar aí bem mais preparados para atuarem em sala de aula. Vão estar 100% preparados? Não, porque a gente nunca está 100% preparado, né? Sempre vem algo novo, sempre aparece algo novo, a gente nunca está 100% preparado para a sala de aula, não. Mas, né, eu costumo dizer que o PIBID, a Residência Pedagógica, eles formam o terreno, né? Eles né, formam aquele terreno onde os futuros professores vão plantar as sementes ali, né, numa analogia assim,
né? Então, aqueles que participam do PIBID, do Residência Pedagógica, conseguem esse terreno mais bem preparado para quando for atuar em sala de aula, eles vão ter aí demandas, que foi o que aconteceu comigo, né? Quando cheguei lá em sala de aula, a primeira vez cheguei em sala de aula, o que eu tive, o que eu fui desenvolver com os alunos? Aquilo que o professor Marco Antônio tinha passado para a gente, aquilo que o professor Marco Antônio desenvolvia em sala de aula, né? Ele foi minha referência, então meus primeiros meses foi no processo de imitação daquilo que o professor Marco Antônio, o meu professor supervisor do PIBID, fazia em sala de aula. E aí, à medida que eu fui fazendo isso, eu fui adaptando a minha sala de aula, porque aí eu fui entendendo também esse espaço de forma melhor, né? E é isso, né? No mais, obrigado aí pela participação de todos. Mais uma vez, obrigado, Bruno, Joyce, Kelly. Espero não ter me estendido demais, né? Deixo alguns contatos aí também, caso alguém queira entrar em contato, e-mail, telefone, Instagram. E é isso. Obrigado. Bacana, Lucas. Muito obrigado aí por compartilhar essa experiência, né? Esse depoimento. Então agora a gente pode abrir o momento, né? Para perguntas aí, o pessoal quiser fazer um comentário, tá? O Lucas vai poder estar à disposição para vocês aí para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Então, enquanto o pessoal vai se organizando, eu tenho uma pergunta, Lucas. Pode, se eu souber responder, a gente responde. Com certeza vai sim. Por que que você... O que que te motivou no início aí da escolha da sua graduação, né? Porque você saiu do ensino médio, o que que te motivou a fazer uma graduação de licenciatura e especialmente na área de física? Então, a princípio, eu teria feito licenciatura em matemática, né? Porque o meu professor de matemática, ele sempre falava comigo desde o ensino fundamental: você vai ser professor de matemática, você vai ser professor de matemática. Eu realmente gostava muito de matemática. Eu posso dizer que, infelizmente, eu não tive um bom professor de física no meu ensino médio, então aquilo que eu vi de física no ensino médio não me agradava muito. Então, eu realmente estava ali por um pensamento de matemática. Só que aí, no meu segundo ano do ensino médio, eu ganhei um curso de técnico em eletrotécnica pelo Senai e fui fazer esse curso técnico, né? A princípio, quando eu comecei o curso, eu achei que eu faria, então, agora engenharia elétrica, né? Mas aí chegou na parte de eletrônica e eu falei que engenharia elétrica, então, eu não entraria, porque eu não gostei nada de eletrônica. E aí, eu tive muito conteúdo de física no curso de eletrotécnica, principalmente de eletricidade e magnetismo, que eu gostei demais. E aí, eu resolvi voltar para a ideia de tentar o curso de licenciatura, mas não matemática, porque eu tinha gostado bastante dessa parte de física que eu tinha visto no curso técnico, então eu resolvi aí tentar a licenciatura em física. Um pouco às cegas, porque eu não conhecia todo o conteúdo de física, né? Mas aí eu resolvi ir para o conteúdo de física e ao longo do curso aí gostei bastante. E estamos aí, né? Atuando aí. Que bacana. E a Pois não, física Joyce? agradece, né? Sim, E sem a física dúvida. agradece. Já que eu apareci aqui, né, vou aproveitar esse momentinho aqui para te parabenizar, né? O pessoal está elogiando ali bastante, assim, a sua apresentação foi belíssima, né? Os slides, um capricho total, uma fala muito bem colocada, né? E eu tenho acompanhado aí o pessoal do PIBID, né? A Kelly acompanhado os alunos que estão no residência. E aí, te ouvindo assim, né, e acompanhando agora os estudantes que estão nesses projetos, a gente vê, assim, realmente, assim, como que a participação, né, dos licenciandos no projeto, dos professores supervisores, né, dos coordenadores de áreas, como que todo mundo sai ganhando nessa formação, né? O professor supervisor, né, o preceptor, né, ele ganha, né, como você mesmo disse, porque ele continua conectado com a universidade, né, através do projeto. Então, é uma oportunidade dele estar se atualizando, né? Sim. É o que você citou agora, né, da sua parte aí, né, nesse momento aí do regime híbrido, do regime remoto, né, você, através dos estudantes de licenciatura, pode conhecer ferramentas, né, que os alunos estão tendo contato aí na universidade, né? E para o coordenador de área manter-se atualizado também com as questões do ensino médio, né? Então, eu coordeno uma área e como para mim
tem sido importante coordenar esse projeto para eu entender e acompanhar o cenário atual aí, né, do ensino médio. E para os licenciandos nem se fala, né, essa oportunidade de, desde os primeiros períodos, estar desenvolvendo uma prática, né, estar ali em contato com o futuro ambiente de trabalho, né, um ambiente que, na verdade, eles conhecem muito bem, nós conhecemos, porque desde, né, o ensino fundamental a gente está ali nesse ambiente. Mas é diferente quando a gente vai para esse ambiente com o olhar de um professor, né? Com então, certeza. É diferente. Ter essa oportunidade para estar desde os períodos iniciais, desenvolvendo essa prática, realmente, assim, eu acho que é um diferencial mesmo na formação aí dos futuros professores, né? Sim, Como com que eu gostaria certeza. que todos tivessem essa oportunidade. Exatamente, né? Eu acho que o PIBID seria ótimo, o PIBID ou residência, né? Seria um ótimo se conseguisse abranger todos os estudantes, né? Todos os estudantes. Porque, assim, quando o estudante ele entra, e aí também vai muito do estudante de licenciatura, aproveitar ao máximo do que o programa tem, né? E oferece, né? Então, quando o estudante aproveita isso, é riquíssimo, né? A aprendizagem que ele tem aí ao longo da participação do programa, tanto do PIBID, tanto do atual Residência Pedagógica, né? É muito, muito bacana. E é igual você falou, para nós, professores preceptores também, né? Eu acho que todo professor que formar, né? Até todos que estão aí ouvindo, que serão futuros professores, eu recomendo um dia tentar uma vaga como professor preceptor, como professor supervisor do PIBID ou do Residência Pedagógica, porque é uma aprendizagem muito bacana mesmo. Eu vou aproveitar para complementar aí a fala da Joyce. Como professora que acompanhou o Lucas no PIBID, fui orientadora de projeto de final de curso dele. Escrevemos um trabalho juntos, né, Lucas? E é interessante que hoje, como preceptora do Residência Pedagógica, eu mais aprendo com ele do que ele comigo. Porque realmente, hoje a gente vive uma realidade diferente, né? Então, muitas vezes, tem situações que eu falo assim, Lucas, me conta aqui, como que está funcionando agora no Estado? Embora eu tenha trabalhado há algum tempo no Estado, quando a gente sai, a gente perde realmente esse contato. Então, até para a universidade mesmo, para os professores universitários, esse contato ele é extremamente importante. É um reaprender, né? É o ser inserido dentro da nova realidade, né? Então, essa alteração, por exemplo, do ensino médio, ela fica mais fácil de ser visualizada por quem está dentro, quem está vivenciando aquilo. Então, hoje, né, o Lucas, os preceptores, no geral, né, eles fazem essa função de trazer realmente essa realidade aí para os professores universitários, né? Verdade. Isso mesmo. E você é a cara do PIBID, né, Lucas? Assim, você ficou 4 anos no PIBID, eu não sabia, né, desse contexto. Então, você entrou no curso, entrou no PIBID e foi até o Fui até o final. Entrei em fevereiro de 2014 na faculdade, e aí em março eu já comecei no PIBID e fui aí os 4 anos de faculdade no PIBID aí, né? Eu acho que, assim, eu fiquei os 4 anos no Bernardo Monteiro. Eu acho que eu tive outros colegas que mudaram de escolas, né? E eu acho que existe pós e contras de você mudar e não mudar, né? Você mudando, você conhece outras realidades, outras escolas, né? Mas eu acho que não mudando também foi muito bacana, porque eu consegui um desenvolvimento intrapessoal, né, e um desenvolvimento interpessoal. E com o professor Marco Antônio, eu consegui crescer mesmo, né? Então, o Marco Antônio ele me ajudou muito nesse crescimento meu pessoal e principalmente profissional, né? Então, eu cresci muito estando no mesmo espaço ali com o Marco Antônio, aprendi muito com ele. Né? E hoje ocupa o lugar dele, né? E hoje ocupa o lugar dele. De muita responsabilidade, nosso Deus. Foi uma coincidência, assim, que realmente não esperava, né, assim, substituir ele como professor de física, e aí aparecer essa oportunidade de substituir ele como professor preceptor, né, alguém que foi meu supervisor um dia, do mesmo programa, na mesma escola, né, e agora eu estar aí substituindo ele, é uma responsabilidade, é um prazer muito grande estar aí. Né. Nós temos alguns comentários aqui, né, parabenizando, parabéns, sensacional, arrasa muito. E a Larissa
falou, né? Sua fala é muito valiosa, Lucas, avisou. Quando você falou depois, né, sobre a sua escolha, né, de curso e tudo, né? Depois a palavra comentou, docência com coração, né? E de fato, isso daí é nítido quando a gente viu o Lucas e a sua trajetória, né? O Alisson também comentou ali, mesmo a respeito, né, dos programas, ele fala que mesmo como voluntário vale a pena. Participei como voluntário por um ano e aprendi muito. Então, então essa daí é uma possibilidade também que existe, né? Não necessariamente, né? As bolsas são limitadas, como você falou, né? Teve momentos de vacas gordas, né? E as coisas foram enxugando e hoje elas são um pouco mais restritas, mas a experiência, a oportunidade, ela está aí, né? E com certeza pode enriquecer e muito, né? A experiência profissional e de formação, e sem dúvida. A Aline também comentou, né? Residência sempre vai ficar marcada na minha memória por causa das aulas de inclusão. As Bacana, aulas de Aline. inclusão. A Aline é minha residente, né? E ela está tendo a oportunidade, gente. É outra coisa que eu estou aprendendo junto com os residentes. Eu nunca tive alunos de inclusão nas minhas salas de aula. E aí, esse ano, a gente tem 4 alunos de inclusão, então, cada um com uma especificidade diferente. E aí, foi um desafio para mim, está sendo um desafio para mim, que eu estou fazendo atendimento para esses alunos de forma presencial. E os residentes, né? Eu apresentei isso para os residentes e a Aline abraçou, os residentes abraçou, né, para fazer essas intervenções de forma online com eles. Né, e está sendo um aprendizado, assim, muito bacana mesmo. Que bacana. O Paulo também comentando aqui, ó, Lucas, melhor preceptor. O empenho e dedicação nos motiva. Obrigado mesmo. Agradeço, obrigado também, agradeço. A gente tenta fazer o que está ao nosso alcance e a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, né? Existem falhas, mas a gente tenta sempre fazer o melhor que a gente pode, né, para ajudar aí os residentes da melhor maneira possível. Né? Que bacana. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário para o Lucas? Bom, só observação, né, acrescentando aqui que no atual edital, né, a gente está com previsão aí de encerramento das atividades do PIBID, do Residência, em março, né? É isso, né, Kelly? Finalzinho de março, né? 30 de março. 30 de março. E nesse edital a gente está de forma remota, né? No caso do PIBID, 100% desde outubro, né? Desde outubro passado, o início das atividades. E a gente fica aí, né, aguardando, ansioso, na torcida, para que no ano que vem a gente tenha a oportunidade de, pelo menos ali, fevereiro e março, né, desenvolver alguma atividade presencial aí nas escolas onde a gente tem atuado. Então, né, desenvolver aí as atividades do PIBID, né, de forma 100% remota, realmente tem sido, assim, um grande desafio para a gente, né. E, ao mesmo tempo, uma oportunidade imensa, né, de estar entendendo aí, né, o contexto, né, do ensino médio público, né, nesse momento pandêmico. Então, é isso, né. Tô aqui, acho que a minha turminha do PIBID está presente, né, a gente fica aí, né, guardando, ansiosa, essa oportunidade aí para a gente desenvolver atividades presenciais no próximo ano, né, inspirados, né, mais ainda agora, né, com a fala do Lucas, né, com a experimentação, né, com os experimentos do Circo da Física. Então, acho que a sua fala nos inspirou bastante aí. Então, só agradecer, Lucas, né? Gente, esse quadro de anotações foi meu gato que abriu? Tá aberto no meu nome? Eu não sei, parece Não que sei. tá no nome do Gabriel Montenegro. Ah, tá, então não. É porque meu gato subiu aqui em cima na mesma hora, abriu isso. Aí eu falei, ixi, o gato abriu um negócio aqui. Gabriel, você consegue encerrar esse quadro? Parece que ele está com Uai. suação aqui. Eu nunca vi tô esse tentando quadro, fechar não. aqui, não tô conseguindo, não. Esse quadro foi o quadro que a Arthur me ensinou a usar, ó. O Gabriel Pronto, também fechou. perguntou, obrigado. O Gabriel também Isso. perguntou aqui, ter tatuagem atrapalha?
Você se refere, Gabriel, ao que atrapalha em relação aqui, especificamente. E o Arthur, ele também perguntou aqui, aí para você, Lucas, é o seguinte, você vê mais dificuldades nos alunos na parte conceitual ou na parte matemática? Eu voltei, gente, que eu estava comentando no grupo do Residência que agora que tinha travado tudo para mim, tá ouvindo, tá me vendo, acho que agora voltou, né? Sim, tá tranquilo. Então, Arthur, na parte matemática, isso com certeza, os alunos, eles têm uma deficiência matemática muito grande, e aí essa deficiência matemática começa desde lá do ensino fundamental 1, né? E aí existem déficits ali, e aí o ensino vai se propagando, e aí isso que o aluno lá no início não conseguiu aprender, de operações básicas mesmo que eu falo, porque eu estou tendo dificuldade em sala de aula nessa volta do ensino presencial, né? Eu tenho dificuldades com divisão, número decimal, divisão de fração, potência. Então, são operações mais básicas mesmo, assim, não são operações complicadas, assim, né, vamos dizer, eles têm muita dificuldade, e aí essa dificuldade, geralmente, esses problemas vêm lá do início, e aí esse problema vem perdurando, e quando chega no ensino médio, a gente da física usa a matemática como ferramenta, né? Então, aí quando eu vou trabalhar isso, os meninos têm muita dificuldade na parte matemática. A parte conceitual comparando as duas, a parte conceitual é sim mais fácil do que a parte matemática. Espero ter respondido sua pergunta. O Gabriel, você abriu novamente aí o quadro do whiteboard. Se você puder encerrar, obrigado, tá? Porque senão atrapalha na gravação aqui, tá bom? Obrigadão. O Gabriel perguntou aqui sobre a questão da tatuagem. Se ter tatuagem trabalha para ingressar no PIBID? Foi essa a pergunta. Tá? Não, né? Assim, em termos, eu não sei em termos da universidade, eu acredito que da universidade não, né? E nem mesmo da escola, tá? Para atuar como professor em sala de aula, a gente não tem esse problema de tatuagem nem nada, não, é super tranquilo. Inclusive, vários professores têm muitas tatuagens aí e não tem problema nenhum. Foi-se o tempo que tatuagem atrapalhava alguma coisa, gente? Foi esse tempo. Eu acho que é mais em questões de concurso público na área militar, né? Eu acho que talvez essa, sim. Mas fora isso, que é um ponto bem específico, eu não vejo mais nenhum ambiente, assim, esse problema de com tatuagens, não. Bacana. A Clara também fez uma pergunta aqui. Ó. Como você imagina que teria sido a sua graduação se você não tivesse essas experiências no PIBID, Lucas? Então, seria uma experiência bem mais conceitual e diversas questões que eu aprendi com o PIBID, né, diversas coisas que eu desconstruí, que eu cheguei na faculdade pensando que era de um jeito, e o PIBID me fez desconstruir, porque eu vi que era de outro, eu não teria feito essas desconstruções. E muito provavelmente, quando eu formasse o ensino superior, eu chegaria com diversos problemas, né? Aquela questão, por exemplo, do desenvolvimento interpessoal, né? Eu não teria tido um desenvolvimento tão bacana como eu tive com o PIBID. Então, provavelmente, eu teria diversos problemas no meu início de profissão, né? Para poder, no manejo ali com a turma, no manejo com aqueles alunos, com um grupo de professores, né? E esse manejo ele é muito importante, né? A gente percebe que dentro de sala de aula, você ter esse manejo com os alunos é muito importante. E eu não teria desenvolvido isso de forma muito plena, esse desenvolvimento interpessoal. Então, é um dos pontos que teriam me prejudicado, vamos dizer assim, né? Entre aspas, porque eu teria que trabalhar isso provavelmente depois da faculdade, não durante a faculdade, igual eu trabalhei, né? E com relação também à prática docente, né, a questão de como que funciona aquele ambiente de sala de aula. Muitas coisas eu já cheguei sabendo porque eu consegui observar e analisar na atuação do professor Marco Antônio em sala de aula, na sala dos professores, nos diferentes espaços da escola. Sem essa observação, né, eu não conheceria certas coisas que funcionam dentro da escola, igual eu conheci com o PIBID. Então, assim, se eu não tivesse feito o PIBID, eu poderia dizer que meu primeiro ano de profissão docente, eu teria tido diversas dificuldades, tanto em relações interpessoais, que eu era uma pessoa um tanto quanto tímida, vamos dizer assim, e também nessa questão da dinâmica do funcionamento da sala de aula e da escola como um todo.
Excelente, Lucas. Não, eu falo assim, por experiência própria, que na minha época não tinha, né, essa oportunidade que você teve e que muitos, né, todos têm agora. E, assim, eu gostaria muito de ter tido uma experiência como essa. E eu falo, né, que quando eu comecei a dar aula, uma das coisas assim, que mais me fez cair a ficha sobre o papel ali do professor, do ponto de desenvolvimento, foi do ponto de desenvolvimento pessoal, né, de relações, né, do ponto de vista intra e interpessoal. Né, lidar com pessoas, isso daí é um grande desafio, sabe? Você entrar numa sala de aula e ver pessoas, como você falou, né, fizeram um mapeamento, né, dos alunos, de pessoas de vários bairros, várias regiões diferentes da cidade, com, né, várias situações socioeconômicas distintas, realidades distintas, e você ter que lidar com esse grupo tão heterogêneo. É um desafio, né? E é algo que você vai aprendendo, né, com o passar do tempo, né? Então, naturalmente, quanto antes você tiver essa oportunidade para aprender a lidar com essas relações humanas, né, eu acho que o seu caminho, né, quando você for tomar as rédeas de uma turma, com certeza eles vão ser mais fáceis, digamos assim, né? É muito bom. Mais alguma pergunta, mais algum comentário? Então, ótimo, pessoal. Então, Lucas, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco, pela disponibilidade de compartilhar essa sua experiência fantástica. E agradeço, né, em nome do curso e da universidade, né, por tudo, né, por esse momento, tá bom? Agradeço a todos pela participação, pela atenção, e amanhã nós teremos mais uma palestra da nossa Semana da Física. Contamos com a presença de todos aqui novamente, né? Se inscrevam lá pelo Simpla, compartilhem nas redes sociais, chamem seus colegas, né? Amanhã nós vamos ter um outro ex-aluno da PUC, né, que vai ser o Elvis. Então, ele vai falar um pouquinho sobre a teoria da relatividade geral, né, fazendo uma introdução conceitual. Então, todos estão convidados, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Lucas, mais uma vez, desejo uma ótima noite, grande abraço e até mais, pessoal. Muito obrigado pela participação e pelo convite. Mais uma vez, Obrigado. tchauzinho, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado, viu?